Fala galera do Peixe, como que vocês estão? Vamos lá falar um pouquinho aí da saga do técnico do Santos. A saga, né? Não existe, né? Ninguém quer treinar o Santos, ninguém quer pegar essa bucha, ninguém tem confiança em assumir o Santos. Mas o que eu quero falar não é sobre isso, porque isso daí não é novidade pra ninguém, né? O Santos não passa confiança pra ninguém. Pode oferecer um salário absurdo que mesmo assim as pessoas não querem trabalhar no Santos. Mas o que eu quero falar é isso, sobre o salário absurdo. Eu tava aqui pensando e acompanhando o desfecho da contratação do Dorival pelo Corinthians, que parece que tá tudo certo, né? Só falta assinar. Mas eu acho uma coisa absurda, 3 milhões. 3 milhões para um técnico. Que é um técnico muito bom, né? A gente não tira o mérito dele. Mas 3 milhões é muito dinheiro. E não é só ele. Renato Gaúcho ganhando 1,5 milhão. Zubeldia ganhando 1 milhão. O próprio Ramon Dias no Corinthians ganhava 1,5 milhão por mês. Pedro Caixinha no Santos ganhava 800 mil, 800, 850, mas a multa aí de 2 milhões de euros, né? Então, teoricamente, o salário acaba se equivalendo, né? Porque agora o Santos não tem dinheiro para pagar ele e o Santos não pode escrever outro técnico. Então, teoricamente, ele ainda é técnico do Santos, né? Mas o que eu tava pensando, eu queria compartilhar com vocês. Isso é um absurdo. Os times deveriam se unir e fechar um teto, tanto para jogadores como técnico. Mas assim, agora como a gente está falando do técnico, não vou entrar nem no mérito dos jogadores ou não. Mas 3 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões é muito dinheiro. Você paga para um técnico, que no Brasil a cultura é... Um técnico dura às vezes 2 meses, 3 meses. E aí você paga 3 salários de 1,5 milhão, 2 milhões e ainda vem a multa. Muitas vezes contratos longos que não dá para entender, é claro, a gente até entende. E eu também até queria falar, o errado não é o Dorival, não é o Renato Gaúcho que pede esse valor. O errado é quem paga. Como qualquer trabalhador, ele se valoriza e tá certo. Só que é um absurdo você pensar que um cara recebe 3 milhões para ser técnico num país que a gente sabe como anda, você entendeu? Claro, a gente sabe que no futebol se gira muito dinheiro, mas os times estão quebrados. O problema é que se os times fossem ricos, poderia pagar 3, 4 milhões. Todos os times estão quebrados. Não é só o Santos, não é só o São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Todos os times estão quebrados. Talvez o Palmeiras aí esteja melhor, né? Mas também porque teve uma administração melhor. Agora, os outros 3 daqui de São Paulo, não precisa nem falar nada. Santos, Corinthians e São Paulo tá numa draga que para oferecer um absurdo de salário desses. Enquanto os times não se unirem, e aí não vai melhorar essa situação. E não adianta falar assim, mas vai contratar quem? Não sei. Contrata se todos entrassem num acordo, contrata o Zezinho da esquina e bota. Ou melhor, vamos dar uma chance para quem já é da casa, vamos colocar um treinador da base ou um ex-jogador que tenha capacidade para ser treinador. Então, do que você paga esses absurdos salários. E aí tem gente que ainda vai defender e falar assim, mas se tem que ter um técnico bom, pagar um salário bom para poder desenvolver um bom futebol. Tá, faz sentido. Mas essa mesma pessoa que entra na rede social, no diversos canais aí, e fala que o ingresso tá caro. O ingresso tá um absurdo. Sim, realmente o ingresso está um absurdo. Eu falo não sei como tá o dos outros times, mas o do Santos, para quem não é sócio, tava custando R$300. Tanto que o jogo de domingo tá lá, tá com um monte de ingresso à disposição para vender. Isso porque o Santos ainda baixou para 200, mas tá caro. E o nome é Santos Mais Popular, tá bem popular, né? Só que isso é a conta do treinador também.
A conta do jogador caro, do treinador, não adianta. Enquanto não tiver o clube não conseguir entender que por mais que ele não seja uma SAF, não seja uma empresa, ele é sim uma empresa e ele precisa manter as contas em dia. E como que se mantém as contas em dia? Não fazendo loucuras, como tá fazendo o Corinthians no caso agora, contrato pagando 3 milhões. Você entendeu? Porque vamos falar assim, o profissional não é burro, ele sabe que é um risco ele entrar lá e, e assumir um cargo que com uma pressão, um time que já tá balançando. Tô falando do Dorival, mas serve para qualquer um, qualquer time, qualquer. O cara vai meter uma multa. E aí tá bom, passar 3 meses, ele ganhou 3. Se fosse 3 meses jogado, que ele seja demitido, ele ganhou 9 milhões e mais a multa. Um time que tá quebrado. Você entendeu? Então, ali ainda tem uma confiança aí no Santos que o pessoal nem quer vir pro Santos. Porque não. Acho que não tem medo de não receber, tem medo do. Eu não entendo. Então, enquanto os times não sentarem, não entrarem num acordo, isso serve para jogador, serve para técnico. Tem que ter uma saúde financeira. Porque saúde financeira, você não vai atrasar salário, você não vai deixar de pagar seus acordos trabalhistas depois, quando acontecer, o técnico saiu, então tudo bem, você vai ter dinheiro para quitar, você vai ter dinheiro para pagar os funcionários do clube, você vai ter dinheiro para pagar os jogadores, você entendeu? Você não vai ficar dependendo de encher seu uniforme de marcas, parece um banner, tipo, você não vê nem o símbolo do seu time, você vê mais patrocinador e propaganda do que o próprio símbolo do seu time, a própria camisa do seu time. Então é difícil. E a gente fala como torcedor, eu falo como torcedor, mas. E eu fico pensando, eu não sou um administrador, já trabalhei, já tive empresa, tá? Mas eu não entendo como um cara que tá lá anos e anos no poder não consegue fazer um bom negócio. Sabe, essa demissão do Caixinha, eu não vou falar a verdade, eu fui a favor quando contrataram ele, achei que tinha potencial. Mas não para colocar uma multa de 2 milhões de euros. Quanto tá o euro hoje? 6? Você vai ter que pagar 12 milhões de reais. Fora o salário que já pagou, que não tava indo bem. Você entendeu? Tem que, tipo, pessoal, vem na mídia e fala assim, pessoal não tem dinheiro, ninguém escancara as coisas. Ninguém quer, porque outras gestões, o Santos não passa essa confiança, então eu vou contratar fulano pra ver se dá certo. Entendeu? Esse é o momento. Ninguém quer vir pro Santos? Faz um contrato, vai lá num time aí da Série B que tem algum técnico que esteja despontando, chama um ex-jogador do Santos que conhece ali como funciona, que é treinador ou que pretende ser treinador. Eu falo muitas vezes no caso do Elano, que o Elano já treinou o Santos. Então, e tenta. É melhor do que você fazer uma loucura de contratar mais um cara, pagar 1,5 milhão, 2 milhões. Você entendeu? Que nem eu vi histórias aí, comentários do Thiago Motta, tava na Juventus. Você acha que ele vai querer sair? Ele gostou da proposta. Mas você acha que ele vai deixar de morar na Europa, de receber em euro, para vir pro Brasil? Ele até vem para receber uma fortuna. O time tem dinheiro para pagar isso? Não tem. Você entendeu? Então, tava até falando em Tata Martino. Também vai vir ganhando pouco? Não vai. Então não adianta fazer loucuras. Tem que achar alternativas para economizar, porque senão isso vai se repetindo lá na frente. Sabe? Tipo, o Marcelo Teixeira cansou de falar assim: a gestão anterior que fez isso, que fez o contrato. Ué, esse daí do Caixinha foi ele. O que ele vai falar agora? Não fui eu. Você entendeu? É por isso que muitas vezes eu discuto e defendo
a SAF no Santos, não só no Santos, em outros clubes também. Porque enquanto não tiver um dono, não vai ter responsabilidade. Ah, mas você tá falando que o dono não vai fazer porcaria? Vai, o dono vai fazer algumas, vai errar, vai fazer algumas besteiras, mas ele vai, eu acredito que ele vai ser mais responsável do que um presidente que daqui 2 anos já não tá mais no poder. Entendeu? Não é o caso do Marcelo Teixeira, porque ele nunca saiu do poder do Santos, né? Mas, e eu acho que nunca vai sair. Mas enquanto você não tem a preocupação, porque assim, hoje eu vejo, não só no Santos, em outros clubes também, um cara que entra para ser presidente de um clube, do Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou qualquer outro clube do Brasil, ele não entra pelo dinheiro. Ah, porque ele também porque não ganha muito, ou se ganha, né? Nem sei se ganha ou não. Tem clubes que sim, tem clubes que não. Mas eu sinto que é mais pelo ego. O ego fala mais alto, aquela questão de poder, de falar eu sou o presidente do clube, eu mando e desmando. Então isso atrapalha. Isso atrapalha, porque ele não quer sair fracassado do mandato dele. Ele vai fazer de tudo pra tentar fazer alguma coisa boa. Só que nesse tentar de tudo que acaba surgindo os erros, as besteiras. Júlio Furque aí, um exemplo. Eu acho um baita atacante. Acho que ano passado ele não se deu bem pela forma que o Santos jogava. Mas eu acho que ele poderia estar treinando. Poderia estar aí junto do elenco, treinando, indo pro jogo. Talvez não titular. A gente não sabe. Entra um jogo ou entra no outro. Ver qual vai ser o resultado. Mas tá lá ganhando 1 milhão. E aí eu vejo postagens do pessoal falando: ah, mas o Furque custa 1 milhão pro Santos por mês. A culpa é dele? Não, a culpa não é dele. Ele foi muito esperto, o empresário foi muito esperto. Falou: ah, meu salário é tanto. Contrataram, assinaram. O que ele tá fazendo de errado? Nada. Ele tá cumprindo ele. Ah, mas não aceitou ser negociado. É claro, você tá no Santos. Você vai querer sair do Santos pra ir pro Juventude? Me desculpa, Juventude, mas... Então, talvez ele ainda queira realmente ter outra chance no Santos. Eu acho que é uma questão de conversa, de perguntar pro jogador, falar assim, ó, você quer? Não, eu quero, então vamos dar uma chance. Ah, deu a chance e não funcionou, então ó, vamos rescindir, a gente vê aqui o que faz, já estanca ali, vai pagar uma multa, mas já estanca o sangramento ali, assim, entendeu? São coisas básicas de administração que parece que o Santos tá largado. O Santos tá à mercê, tipo... Então, tem vários outros pontos aí que a gente pode falar. Ninguém falou mais do estádio. Um estádio numa área que, sinceramente, é inviável. Primeiro, eu já falei, eu já fiz outros vídeos aqui falando como que você vai construir. Para você construir um prédio, já dá um trabalho no bairro, já causa um tumulto. Imagina um estádio ali no terreno da Vila Belmiro. Você entendeu? É um pouco de falta de noção. Não dá pra entender. Eu, Danilo, acho que o estádio deveria ser em São Paulo, até porque você já teria um estádio em Santos. Você tem um público maior em São Paulo, tá? Aquela história, mas o Santos tem que jogar na cidade. Tá bom, então constrói um estádio ali perto do Porto. Usa o pai do Neymar, assim, usa no bom sentido. Ele tá aí disposto, querendo fazer querendo ajudar e querendo ganhar dinheiro também. Ninguém faz nada de graça. Mas então, aproveita, sabe? Larga um pouco o osso, solta. Porque tá feio, tá feio. E eu falo, frequento bastante o estádio, acompanho sempre que dá. Às vezes por morar em São Paulo, jogo em Santos eu não consigo ir. É inviável, se torna inviável, por gastos e por horários também. Mas tá difícil, você entendeu? Então, e quando a gente começa a se aprofundar um pouco na política dos clubes, na política do Santos principalmente, você fica até meio enojado, tipo, perde até um pouco o tesão de assistir um jogo. Quando você vai só como torcedor, tipo,
só para você aproveitar o jogo, se divertir ou sair de lá irritado porque o time perdeu, jogou mal, é uma coisa. Agora, quando você começa a pesquisar, se aprofundar, é difícil. É difícil. Você vê tanta coisa errada, tanto, tanto interesse, sabe, por gente que fala que é santista, e na verdade o interesse é único, né? É no bolso. Então, é claro, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo gosta de uma vida um pouco melhor, a gente entende isso. Mas é feio quando você fala, ah, não, eu amo o clube, mas você só tá interessado no dinheiro ou no poder. Porque às vezes o dinheiro, que nem eu falei, o dinheiro não é tudo, né? Às vezes o dinheiro, a pessoa já tem o dinheiro, mas o poder, o ego dela é maior que tudo. Mas vamos ver. Mas eu queria deixar isso daí. Quem sabe as pessoas pensem nesse assunto aí. Se houvesse um. É que é tanto problema que eu comecei falando um assunto e já fui para outro. E acabei me perdendo. Mas o ponto que eu queria chegar é assim. Quem acompanha futebol americano, as ligas nos Estados Unidos, é claro, os Estados Unidos é um país, a gente é outro, a gente sabe disso. Mas existe uma organização lá. Quando um time vai muito mal, ele no próximo ano ele começa escolhendo um jogador no draft, tanto na NBA quanto na NFL. E isso poderia ser implantado aqui no Brasil, de alguma maneira. É claro, a gente não tem o draft, não tem. Mas, assim, algumas coisas, uma liga mais unida. Ó, vamos pagar tanto de salário para é um teto. Tem um teto, é 1 milhão e meio. Ó, nenhum passa desse valor. Ah, não passa, é isso. Você entendeu? Então, nos jogadores também, que eu acho um absurdo. É claro, quando mas você tem o Neymar no time. Ah, mas não é o Santos que tá pagando, são patrocinadores. Mas sim, é um absurdo também, você entendeu? Então é uma coisa que poderia ser pensada aí. Porque não adianta só reclamar. Outro ponto aí é a Conmebol. Os times brasileiros, os jogadores sofrem preconceito, racismo. Velho, enquanto infelizmente a cultura de alguns países na América do Sul é essa. Enquanto o Brasil, os times do Brasil não falarem, ó, basta, não se impuserem, tipo, ó, chega, não quero mais isso tá errado, isso é crime. E falar assim, ó, se continuar a gente vai sair, ó. Se houver mais um caso e não for punido, os times brasileiros não vão mais disputar a Libertadores, Copa Sul-Americana. Mas alguém faz isso? Não faz. Ó, isso é mais interessante, né? Então, tem que se impor, tem que mostrar, os clubes têm que se unir para que as coisas comecem a andar, você entendeu? Não basta só fazer uma carta de repúdio ou ir na imprensa, não, tem que se unir e acabar com certas coisas. Tem que acabar com preconceito, tem que acabar com esses salários absurdos. Um resumo da história, enquanto os times não se unirem, nada vai acontecer, você entendeu? Dívida não vai diminuir, pelo contrário, só vai aumentar. Vai passar essas situações desagradáveis em outros países, você entendeu? Mas assim, tá na mão de quem? Tá na mão dos presidentes, das diretorias. A gente não vai muito longe, né? Só ver o caso aí da votação da CBF. Depois de eleito, ele aumentou o salário de todos os presidentes das federações de cada estado. Fazer o quê? Esse é o Brasil. Esse é o nosso futebol. Mas paciência, né? Só queria expor aí minha insatisfação, minha revolta aí sobre esses pontos aí. Falou, galera. Não esquece de seguir o canal. Curte, compartilha com os amigos. Divulga aí. Futebol paulista aí sendo valorizado. Abraço.